Oi, tudo bom? No vídeo de hoje, sobre construções do cinema, eu vou começar uma subsérie. Eu estava muito ansiosa para começar a falar dos castelos de Game of Thrones. Então, vou começar a intercalar dentro da série de construções, vou falar dos castelos e das construções dentro do mundo de Gelo e Fogo. E hoje eu vou começar por uma das minhas favoritas, que é o Ninho da Águia. Então, hoje eu não vou chamar o Ninho da Águia de Ninho da Águia e vocês vão entender logo por quê. Em inglês, ele é chamado de Eyrie, que significa ninho. A questão da águia fica até meio contraditório porque o símbolo da casa Arryn não é uma águia, é um falcão. Então, traduziram como Ninho da Águia e assim ficou. A primeira, digamos assim, descrição que a gente tem do Ninho da Águia é da Catelyn Stark, no livro Game of Thrones, tá? Ela lembra o que o Ned fala. Ele diz 7 torres, como adagas brancas enfiadas na barriga do céu, tão alto que você pode ficar nos parapeitos e olhar para baixo as nuvens. Então, assim, essa questão das 7 torres até tem digamos, uma teoria, será que as 7 torres têm a ver com os 7 deuses, mas também não é nada confirmado. Mas vou falar do Eyrie, tá? Só um breve resumo do que é esse castelo, essa fortaleza. Ele é o menor de todos os castelos. Na verdade, a sede da casa Arryn não era o Eyrie, tá? Lá embaixo eles tinham um castelo que era a fortaleza Arryn, só que ele percebeu que ele estava muito vulnerável ali embaixo no vale. Importante, o vale é uma das terras mais férteis de todos os reinos. Então, assim, eles poderiam ser atacados a qualquer momento. Então, o castelo, o Eyrie, como eu falei, ele é um dos menores. São 7 torres brancas feitas de mármore trazido de Tarth, porque a pedra de lá do vale não era boa o suficiente. Ele é tão pequeno comparado aos outros que ele pode abrigar até 500 homens. É um castelo muito luxuoso e dentre as torres tem um jardim que era para ser um bosque sagrado. Porém, nenhum represeiro nunca cresceu ali, nunca vingou, não importa quanto de terra fosse levado para lá, nunca vingou. Que é uma coisa até interessante, que existem teorias de que o vale, o Eyrie, ele foi construído através de magia. Porque vocês vão ver que a estrada lá para cima é tão complexa, é tão difícil para você chegar lá em cima, que fica até meio estranho como eles conseguiram construir tudo aquilo. Dentro a gente tem o alto salão do Arryn, que é onde tem o trono, que é o trono do represeiro. Tem a Porta da Lua. Uma pequena diferença é que nos livros a Porta da Lua ela é uma porta também feita de represeiro, só que ela é uma porta normal, assim, digamos, na parede. Na série, eu acho que para um efeito mais dramático, e até ficou interessante, os portões da lua, eles são no chão. Então você tem a cena deles sendo jogados. E no livro, não, eles são empurrados assim. Tem a Câmara Crescente, tem a Torre da Donzela, tem outras torres, mas o mais, digamos assim, o que é mais conhecido no Eyrie é a questão das celas. São as celas no céu, que são literalmente celas, a única cela em todos os 7 reinos em que você não tem 4 paredes. Você tá livre para ir embora. Para baixo. You got sleep, dwarf. Sleep good, little dwarf man. Então você tem 3 paredes e o piso ele é um pouco inclinado, tá? No capítulo do Tyrion em que ele tá preso lá, ele fala que a depender do seu crime, você podia pegar as celas ainda mais inclinadas. Então o vento, você
não pode nem ir muito pra frente, você tem que ficar lá colado, porque você pode cair. E fora que muitos prisioneiros enlouqueciam de ficar lá, diziam que o céu azul chamava a pular, né? A sua morte. Como é muito alto, no inverno, a casa Arryn, ela desce, tá? Eles não passam o inverno lá de cima. Primeiro por causa do frio, se eles não morressem de frio, eles iam morrer de fome, porque não ia chegar comida lá em cima. E como faz para chegar lá em cima? Então a Catelyn, no primeiro livro e também na primeira temporada da série, a gente vê ela indo lá levar o Tyrion cativeiro. Então ela sobe a estrada. Então, para você chegar no ninho, vamos lá. Por que que ele é um castelo tão imponente? Por que tanta gente fala? Porque ele é dito como inexpugnável. Porque um exército não conseguiria chegar lá em cima. E por que isso? Então vamos lá. Para você chegar no Eyrie lá em cima, você tem que passar por 3 pequenos castelos. O Pedra, o Neve e o Céu. O Pedra, ele é o primeiro lá embaixo. Ele é envolto por florestas, tá? Então ele tem um portão de ferro imenso, muralhas e vários guardas. Beleza? Tu sobe, até tu chegar no Pedra, já tem uma trilha meio complicada, mas daí é pra chegar. Beleza, passei do Pedra, derrubei os soldados. Pra você chegar no Neve, a estrada ela é ainda mais íngreme. É uma torre fortificada de madeira e um estábulo incrustado assim na pedra. Ele fica na lança do gigante e ele comanda todo o caminho entre Pedra e o Neve. O terceiro castelo, que é o Céu, ele não chega a ser nenhum castelo, tá? Ele é o caminho mais difícil ainda. Você só consegue ir a pé ou de mula, e às vezes a mula nem vai em todos os caminhos, então é uma trajetória, é uma travessia muito perigosa. Não é todo mundo, tá, que consegue. Ele é aberto, os degraus são rachados e quebrados na encosta da montanha. Dentro do castelo, então, dentro do céu, eles guardam pedregulhos. Porque se por acaso o vale for invadido, eles chegam lá de cima do céu, causam uma avalanche de pedra e ninguém nunca vai chegar no Eyrie, porque eles vão simplesmente fechar o caminho para lá. Uma coisa interessante é o seguinte, o Eyrie, ele é um castelo menor, porém, ele tem grandes celeiros e grandes estábulos. O Vale de Arryn, ele é conhecido pelas suas riquezas em recursos naturais e em comida, então é um lugar muito abastado, tá? Então os celeiros de lá são enormes, o castelo é pequeno, mas o celeiro e os estábulos são enormes, tão grandes quanto os de Winterfell. Chegamos até o céu, tá? O ninho, ele se localiza 200 metros exatamente acima do céu, então você tem até umas roldanas que levam mantimentos lá pra cima, que o Tyrion ele até faz uma piada que ele gostaria de ser levado até lá em cima pela roldana, porque ele não aguenta mais subir, mesmo de mula, de tão ruim que é a trajetória. Então, quando você chega no Portão Sangrento, em condições normais, até você chegar lá no ninho, é meio-dia. Você leva metade de um dia para chegar nesse castelo lá em cima. Se você observar na série, tem algumas divergências do que é apresentado nesse mundo de Gelo e Fogo, que é, assim, digamos, uma enciclopédia. Nossa, esse livro é incrível. E ele traz digamos, uma visão um pouco melhor do ninho, né, do vale. Na série ele é um pouco diferente. Ele conta toda a história do castelo, eu não vou me focar muito nisso aqui, mas para vocês terem noção que nem o rei que começou a construí-lo conseguiu terminar de vê-lo, conseguiu vê-lo pronto. Ele não conseguiu, tá? Olha o que ele diz aqui. Foi preciso mais de uma década só para abrir uma estrada em zigue-zague pela encosta da montanha. Além das árvores, um pequeno exército de pedreiros foi enviado para trabalhar com martelos e cisel para escalar degraus que facilitassem a subida onde a encosta era mais íngreme. Ou seja, não é nada fácil de chegar lá, não foi nada fácil de construir. E quando você chega no céu, do céu até o ninho, é um caminho cravado na parede que você vai meio que se segurando. Tanto que a Catelyn, em um momento, ela pensa em desistir, que ela diz que ela não vai conseguir. Então, assim, até você chegar lá em cima, você tem muita chance de morrer. Então você pensa, de onde será que o George R. R. Martin tirou a ideia de construir um castelo desse? O primeiro castelo é o castelo de Neuschwanstein. Eu não falo alemão, tá? Então me perdoe se eu tô lendo errado. Inclusive, o castelo da Bela Adormecida na Disney em Paris foi inspirado
por esse, que tem uma história muito interessante. Ele foi construído pelo rei Ludwig II. Ele queria fazer uma coisa assim surreal, ele queria muito luxo, ele se baseou em óperas da época para construir esse castelo. O castelo teria 200 cômodos, incluindo dependências para hóspedes e serviçais. Mas apenas 15 foram terminadas e decoradas. Na verdade, ele não viu o castelo ficar pronto. Ele morreu antes de ver tudo. Ele tinha uma associação de trabalhadores da construção do castelo que pagava até 15 dias de salário a quem sofresse acidente. Então, já tem os direitos trabalhistas aí. Outra coisa interessante são as inovações tecnológicas. Então, se a gente pensar lá, século XIX, ele tinha um sistema de campainha a bateria para chamar serviçais, então não era mais aquele sininho lá de Cinderela. E um tipo de linha telefônica também. O forno da cozinha tinha um grill que girava com o calor produzido. O ar quente era canalizado para calefação e também tinha um sistema de água quente para as torneiras e banhos com descarga automática. Então, assim, era tudo que há no século XIX. Em 1880, mais ou menos, eles fizeram um apurado do que foi gasto naquele ano na construção daquele castelo. Então, anota aí. 465 toneladas de mármore, 1.550 toneladas de arenito, 400 mil tijolos, 2.050 metros cúbicos de madeira, 3.600 metros cúbicos de areia e 600 toneladas de cimento. Essa megalomania dele, essa loucura dele com esse castelo, o levou à falência. Ele gastou o dobro do que ele tinha previsto. E tem uma coisa muito interessante. Ele mandou construir uma gruta. Sim, uma gruta. E tinha originalmente uma cascata artificial. A iluminação era feita com um projeto de luzes coloridas, com o que ele chamava de máquina de arco-íris, e ele queria representar a Gruta do Monte de Vênus, da ópera de Tannhäuser, de Richard Wagner. Essa gruta, ela ainda tá lá, tá? Tudo ali é artificial. As estalactites, estalagmites que tem lá foram feitas de madeira, de argamassa. O castelo foi terminado após a morte dele, tá? Uma coisa é que ele não queria visitantes no castelo. Mas até hoje ele é um dos castelos mais visitados do mundo. E ele, como eu já falei, ele foi inspiração para o castelo da Disney, mas também para várias outras construções. Quando ele foi terminado sem um trono, tá? Não colocaram um trono na sala do trono, já que a pessoa que ia sentar lá estava morta. O Jorginho, ele se inspirou nesse castelo para a construção do Erie, porque de fato ele é um castelo num lugar bastante alto, e ele disse que na travessia, enquanto ele estava subindo para conhecer esse castelo, ele sofreu bastante. Então foi daí que ele tirou a ideia da estrada, digamos, para o Vale de Erie. O segundo castelo que eu vou falar é o que me deixou assim mais encantada. Alamut em persa significa ninho da águia. Então, por isso que eu não chamei o castelo de ninho da águia, porque literalmente o ninho da águia é o Alamut. A primeira fortaleza ela foi construída em 840, a uma altitude de 2.100 metros. Um meio artificial transitável foi feito em torno do penhasco para você poder chegar nele, que justamente tornaria o castelo inexpugnável, que eles chamam, porque não conseguiriam invadir. Esse castelo ele não foi invadido de fato. Em 1090 ele foi conquistado pela Ordem dos Assassinos, que é como ficou mais conhecida, mas a história diz que ele foi conquistado sem uma gota de sangue sequer derramada, porque não foi através de exércitos. Eles se infiltraram no castelo e fizeram meio que um acordo com o rei para ele abandonar. Inclusive, essa Ordem dos Assassinos foi o que inspirou a criação de Assassin's Creed, que você tem em livros, games, filmes, enfim, é uma franquia muito legal. Em 1256, o Império Mongol destruiu, tá, esse castelo. A fortaleza, ela era conhecida pelos seus jardins e a sua biblioteca. Então, a Ordem dos Assassinos, eles montaram uma biblioteca absurda com literatura, astronomia, matemática, filosofia. E quando o castelo ele foi destruído, destruíram tudo. De novo, o castelo também foi rendido. Ele não era um castelo tão grande. O comprimento dele, que era justamente lá no topo, era de mais ou menos 120 metros.
E a sua largura era entre 10 e 35 metros, então ele não era assim tão grande. A fortaleza, também, como o castelo que eu falei, ela também tinha muita tecnologia, irrigação, fortes muros. E assim, hoje em dia só existem ruínas, tá? São ruínas belíssimas para você conhecer no Irã. E uma coisa muito interessante, além da similaridade apenas da questão da pedra, onde fica localizado essas ruínas é um lugar extremamente fértil. Então vocês estão vendo, eu vou deixar aqui as imagens para você ver, que nossa, parece muito com o Vale de El, e quando eu vi eu fiquei muito assustada. Inclusive, a cidade de Alamut é aquela que aparece lá no filme Príncipe da Pérsia, sabe? Caso no filme ele é uma grande cidade. Na vida real, tem uma pequena vila ali perto daquele castelo, e é um lugar tão fértil que as frutas que saem dali vão direto para Dubai. Por hoje, eu fico por aqui. Comenta aqui embaixo qual a próxima construção que você quer ver, se você já conhecia o Ninho da Águia ou se você já conhecia qualquer uma dessas construções que eu falei hoje, fictícias ou não. E até a próxima!